horas. Tudo bem? Olá! E aí? Tudo Como é que jóia? estamos? Tudo jóia? Onde você tá? Que parte Pô, do eu tô em Brasil? Santa Catarina, cara. Tô em Santa Tá Catarina. frio, hein? Tá frio, velho. Puta merda. Tô aqui com 2 casacos e passando frio ainda. Com uma meia aqui Acabei de sair de um grossa de banho quente. snowboard. Eu Hã? também tô de bota, eu tô de gorrinho, tô com colete, mas eu acho que depois do banho quente eu vou me arrepender. No final da conversa eu vou botando mais roupa. Pô, Tudo bem com que você? prazer, hein? Que satisfação estar contigo aqui nessa live. Obrigado. Pô, te vi muito, torci muito por ti já aí na vida, Obrigado. quando eu era pequeno. Tenho 30 anos, tenho 29, Não fazer fala 30 isso, agora. não fala isso, magoa esse negócio de quando eu era pequeno. Não, mas tu nadava quando tinha o quê? Era novinho também, né? Pô, pô, valeu pelo convite aí, maior satisfação mesmo. Espero que a gente possa ajudar uma galera aí, galera que tá entrando. Eu tenho falado muito aqui no meu Instagram, principalmente agora na quarentena, no viés da, não digo nem da yoga em si, em particular, mas da meditação, que não deixa de ser uma forma, mas eu não estou falando da yoga, o exercício, mas sim da parte da mental. Tenho falado muito da meditação, da importância dessa consciência. E aí eu queria conversar com você para você falar um pouco dessa mistura, né, da yoga com performance, para eles compreenderem. Primeiro conta um pouco da sua trajetória, como você chegou nisso, e depois fala dos aprendizados, pode falar sobre a diferença de lifestyle antes e depois. O negócio é o seguinte, é sem tema, fica à vontade. Vamos conversar É sobre só esses um mote, universos né? todos. Como começou a sua vida nisso? Então, É só a ideia. exatamente. Eu pratico yoga faz algum tempo, desde 2011, na verdade. Tem uma caminhadinha aí. E em 2015, em 2000, não, 2013 eu me formei professor, né, de Hatha Yoga. E a partir de então eu comecei a lecionar aulas e tal, até 2015, físico, né, presencial. E a partir de 2015 eu comecei um projeto online, né, de dar aulas de yoga aqui na internet e tudo mais. E eu basicamente sigo com esse projeto de ensinar yoga online e autoconhecimento, meditação, por aí vai, né? Tudo acaba se cruzando de certa forma. E, cara, basicamente, o que eu enxergo hoje com relação à meditação e o fruto mental, né, dessa prática, que é claro que tu vai me falar muito melhor sobre isso, tu que vai, né, dar o aval aqui, mas o que Eu? eu Tá maluco? penso... Eu não dou aval de nada aqui, Cla... não. Aqui meu papel não é dar aval nenhum. Mas o que eu penso é o seguinte, olha só, porque assim, eu fico pensando, atleta de alta performance, né? Essa galera que treina duro aí, velho, todo dia, né? Treina 8, 9, 10 horas por dia, eu fico pensando, é um esforço do cacete, né? E regra alimentação, se esforça muito, né? E tem o biotipo e a tendência também para ser um nadador, para ser um jogador de futebol, o cara cresce desde pequenininho fazendo isso, né? Eu acho que o esforço no geral, né, de todo mundo é muito semelhante no fim das contas, né? Se a gente for colocar assim em uma larga escala, né, não dando um zoom muito amplo, porque daí a gente pega diferenças ali no empenho e na dedicação de cada um dos atletas. Mas dando um zoom out, tu pega todo mundo muito dedicado, todo mundo muito esforçado, todo mundo se dedicando a vida basicamente a isso. Mas o que eu percebo, por exemplo, quando eu vou ver no futebol, Cristiano Ronaldo, né? O cara, ele tem um centramento, né? Ou seja, uma estabilidade emocional na hora de, cara, chutar um pênalti, bater uma falta ali. Até ele joga com uma certa compostura física, assim, né? Com a postura mais ereta, assim. Ele tá, ao mesmo tempo, relaxado, né? Atento, mas ao mesmo tempo disposto a dar o ímpeto para o movimento ali, né? Então eu noto realmente que um dos diferenciais dentro de alguém que busca alta performance, e principalmente falando no quesito mental, é, sem dúvida, a presença, que seria a atenção, né?
contínua, fixa, até sólida no momento presente, e ao mesmo tempo o relaxamento, né? E eu acho que isso permite com que o atleta, ou até mesmo, eu pego até para estudantes, né, que pô, passam estudando aí anos para um vestibular, para um concurso e tal, no momento ali da prova ou do momento decisivo, na hora H, né, consiga estar emocionalmente um pouco mais estável, porque é claro que é difícil manter estabilidade no momento de decisão, mas para poder evocar, né, toda aquela carga de treinamento, toda aquela carga preparatória e fazer 100% do uso, né, enfim, da experiência, da técnica treinada na hora da competição, sabe? Porque eu fico pensando, pô, um cara que bate ali 10 falta no ângulo, entendeu? No treinamento de futebol. Chega no estádio ali, por que ele não bota aquela falta ali no mesmo lugar? Né? Tem uma série de pressões aí internas, né? É barulho da torcida, 200 câmeras, é o pessoal em casa e tal. E claro que essa pressão recai sobre a gente, e sobre a gente não, porque eu basicamente nunca estive nesse lugar, mas sobre ti, por isso que eu falei que tu ia dar um aval. Mas Eu já isso estou te com chamando certeza para acaba... fazer a minha palestra, meu filho, para montar a minha palestra. Estou amando essa parte. Eu não tenho que dar aval nenhum, tá brilhante. Mas, enfim, eu não sei se tu concorda com isso, né? Se isso realmente pode fazer a diferença, né? Deixa eu só ver uma coisa, tá travando? Eu, eu quero ver uma coisa. Agora Tá voltou. travando agora no final? Tá travando para alguém ou tá travando só para mim? Agora o finalzinho, só pra gente, só para eu entender. Se é no meu celular, alguém acha que tá travando? Eu concordei 1000% com você. Eu acho. Tá travando, eu acho que é o seu. Tá meio Não, fosco. o Tá bom Carlos para tá você? travando. Cara, agora tá melhor. Eu coloquei um Não, agora pouco tá mais melhor pra mesmo. frente aqui. Não, tá Acho que bom. pegou melhor. Deixa eu te falar, eu concordo plenamente. Eu acho que eu vi muito isso na minha vida como atleta, alguns campeões mundiais, um ano antes, recordistas mundiais, um ano antes da Olimpíada. E chegar na Olimpíada não ganhar medalha. Aí, no outro ano, ganha campeão mundial, recorde mundial. Aí, 3 anos depois, campeão mundial, recorde mundial. Chega na Olimpíada de novo, sem a porcaria da medalha olímpica. Cara, não consegue ganhar na Olimpíada. Sergei Bubka foi um que ganhou recordes mundiais, recordes mundiais, recordes mundiais, chegava na Olimpíada, não ganhava medalha de ouro. E aí era o cara do salto com vara, não tinha igual, mas chegava na Olimpíada e não conseguia medalha de ouro. Então, esse fator mente é muito importante, o fator de estar equilibrado, de estar centrado, mesmo com o coração acelerado, mesmo com aquele frio na barriga, com as borboletinhas querendo fazer xixi logo antes da prova, ou de uma prova, ou de uma palestra, ou de até mesmo do encontro amoroso. Claro, pô. De qualquer momento que você quer muito algo, você fica tenso. Seja uma mulher, um homem bonito do outro lado, que você tem que falar a primeira pergunta. E se você começar a se questionar que pergunta eu faço e não for natural, cagou. Vai ser horrível. Então, na prova é a mesma coisa. Você tem que ter a sabedoria que já treinou, a tranquilidade que já foi treinada, a ansiedade, a responsabilidade, o momento de estar centrado, sabendo que já foi feito o que tinha que ser feito e se divertir no momento. E acontece isso muito. Eu acho também em vestibular, reuniões de trabalho onde você precisa fazer uma apresentação, que, pô, você montou a apresentação, você sabe ela de cor, mas você precisa muitas vezes simplesmente do computador ou do audiovisual só para você ter a bengala da segurança de, se eu esquecer, tá ali. Mas é esse poder desse equilíbrio, de centramento que vem com a yoga e a meditação. Aí agora é com você que essa parte... Essa eu não sei. Você me jogou pro atleta, agora eu te empurrei de novo. Maravilha. A gente fala na alquimia, isso vai ajudar a galera também a entender muito que a psique, né, que na verdade é por onde o ser humano percebe
o mundo, né? Basicamente, tu percebe a água lá nadando, tocando teu corpo, tu percebe uma pessoa conversando contigo, tu percebe, enfim, tu percebe o mundo através da psique, né? Então, quando essa psique, que imagina como se fosse um aquário, tá? E atrás do aquário tem o mundo real, né? Tem o mundo observado lá, todas as coisas que a gente entra em contato. E desse lado aqui está o observador, que sou eu. Essa é uma das premissas bem básicas do yoga, né? Que tem o observado e o observador. Então, é uma divisão, tem dois, né? Então, tanto que na meditação, muita gente fala, observe os seus pensamentos. Então, eu não sou meus pensamentos? O que é isso? Então, é só outra coisa? É, isso aí. São dois, né? Só que, através da psique, a gente consegue, observar as coisas reais, né? Só que a psique é o tipo de coisa que, quando ela está movimentada, muito pensante, muito discursiva, quando existe ali uma tensão emocional muito grande, que acontece nela mesmo também. Então, além de a gente enxergar o mundo através dela, é na psique que ocorrem todos os pensamentos e movimentos e forças emocionais. Só que na medida que isso acontece dentro da gente, o observador ele vai sendo privado da visão para fora, para o objeto observado, seja para os próprios pensamentos ou para outras coisas, fica privado porque a psique ela nubla, ela fica um pouco poluída, né? Então esse vidro, esse aquário que é para ter só vidro, água e vidro que tu consegue enxergar lá do outro lado, fica com um monte de areia na frente, fica com espuma, fica com uma porção de coisas ali que bloqueia a nossa percepção real do que a gente está observando, né? E qual que é a função da meditação? Inicial, primeira coisa, é a gente diminuir o falatório mental. Diminuindo o falatório mental, gradativamente, toda essa sujeira, areia, espuma que levantou dentro da psique e que nos impede de ver o mundo lá fora com clareza e nitidez, na medida em que a gente medita, isso vai decantando, a areia vai descendo, né? Deve me perguntar qual é o tempo mínimo de meditação. Cara, pelo menos uns 10, 20 minutos. Por quê? Se tu ficar em meditação 2 minutos, beleza, tu pode até meditar durante 2 minutos, mas não vai dar tempo de decantar tudo e tu aprimorar a tua percepção para o que está do outro lado. Então, no fim das contas, a purificação da mente, que é um dos grandes termos utilizados em muitos sutras aí a respeito de yoga, que basicamente também é meditação, né? A tradição da meditação. A purificação da mente, ela é tornar a mente menos, né? Ou seja, a psique é o tipo de coisa que quanto menos espaço ela ocupar, quanto menos voz ela tiver, mais interação a gente vai conseguir ter e mais nitidez e percepção se terá com o mundo, com as coisas que a gente está em volta, né? Então, no momento de, enfim, por exemplo, uns 100 metros ali na natação, se a psique está turva, tu vai estar só olhando para aquelas forças em luta emocionais dentro do teu peito. E isso pode até, né, às vezes até atingir uma sensação física mesmo, né, de embrulhar um troço aqui dentro e começar a dar uma coisa, se densifica mesmo. Isso que começa na psique, ele se densifica, porque basicamente o nosso corpo é um instrumento de expressão daquilo que a gente tem na nossa mente. E quando a mente ela está muito turva, as forças elas estão realmente com um ímpeto muito grande, isso se revela no corpo, né? E tem gente que é isso aí, é mal-estar, é xixi, é dor de cabeça, é inquietude, a pessoa pega e chora, né? Porque deu um branco, por exemplo, né? Então, observa como toda essa tensão, né? Que faz com que dentro da psique a areia levante, a água se mova, ela simplesmente faz com que a gente não perceba mais nada. É como se a gente, nesse momento, ficasse trancado dentro de uma caixa, né?
E daí vem os brancos, e daí vem a sensação de incapacidade no momento que, pô, é para atleta de ponta, aí, a galera da performance desempenhar, né? Mas é o tipo de coisa que não sai, né? Que é isso aí que você acabou de falar. Pô, o cara ali foi campeão mundial, campeão mundial, campeão mundial, chegou na Olimpíada, pesou a Olimpíada. Pesou o quê? A piscina sei lá, de uma água mais densa, a Ah, é. sunga tá mais Posso pesada. falar? A É, porra da Olimpíada é bem mais densa e os 50 metros livres e os 100 metros livres parecem 100 metros e 50 metros com obstáculo. Como pesa? é isso aí. E é exatamente essa sensação que a tua mente projeta na coisa e que não existe na coisa em si, né? Então, o trabalho da meditação é justamente diminuir esses adereços que a tua mente coloca nas coisas que estão fora, entendeu? E É legal daí você a falar coisa... isso e usar seu exemplo da natação, da água mais pesada. Eu só vou até dar porque depois eu esqueço o gancho, que é por isso que os atletas, muitas vezes eles nem sabem o porquê, ou sabem, eu também não estou julgando ninguém se sabe ou não sabe, eu talvez não soubesse há anos atrás, não vou falar de mim, eu não sabia o real motivo psíquico da aclimação e dos eventos testes na piscina olímpica. É para você ver que aquela piscina ela é igual. Ela vai igual 3 vezes, mas chega na Olimpíada, ela não é igual. Então, Mudaram isso aqui. já treinei, já competi. Hoje ela tá diferente. Ela tá em subida de morro. Eu tô sentindo ela diferente, né? Ela tá diferente, tá É, pesada. Então, é. é isso, é para você, legal, até para fazer essa junção de mostrar, por isso que os atletas fazem os eventos testes de competir antes da Olimpíada para saber, ó, ela é assim, é o mesmo lugar como sempre esteve, não vai mudar a uma semana, na próxima semana, nem na outra e nem na Olimpíada. Para você se sentir mais em casa possível naquele ambiente, o mais tranquilo, o mais centrado, o mais focado, vamos dizer assim, para dar a melhor performance, com certeza. Não, com certeza. Isso deve ajudar, né, bastante por via intelectual, né? Por uma via da lógica. Não, eu já nadei nessa piscina aqui, já pulei aqui, não tem nenhum bicho-papão aqui dentro, tá tudo tranquilo, né? Mas na hora que pesa as outras variáveis, né? Eu acho que daí é um trabalho realmente de silenciamento de todas essas tensões que surgem. Porque isso é uma coisa que eu também queria te perguntar, até como curiosidade, porque eu acho, tá? Isso é um achismo mesmo, eu não tenho nenhuma experiência para falar isso. Mas eu acho que existe uma tensão, existe uma pequena euforia ou uma pilhadeira, assim, sabe? Que beneficia, né, um momento desse. Que faz tu tirar ali 110% da tua capacidade, sabe? Mas eu acho que se a coisa ela não for muito controlada, tem uma diferença. Eu não sei explicar muito bem a diferença, e por isso que eu trago aqui para a mesa para a gente conversar, porque eu acho que existe um estímulo emocional, uma erupção, né, de emoção dentro do nadador ali, ou do atleta, que é benéfica. Né? Em algum momento, eu acho que ela é benéfica, ela estimula, né? Ela te joga para frente, talvez. Mas tem um outro tipo de emoção, que eu acho que é disso que eu estava falando anteriormente, que pesa, que nubla, que cega um pouco. Né? E eu acho que a grande diferença para essas duas coisas é a confiança naquele momento e o lembrete contínuo de que tu tá preparado, que não tem nada o que fazer, agora é só tirar ali o leite da pedra, né? E a gente, enfim, dá os 110% ali naquele momento. Mas tu acha que tem essa emoção positiva? Tem, com certeza. E é legal isso, até eu estava, não é que eu não estava prestando atenção, eu estava elaborando aqui no papel como eu vou explicar isso, né? Porque senão veio com uma coisa simples, né? Eu ia falando, eu falei, porra, preciso elaborar alguma coisa. Porque a resposta até veio, mas eu falei, preciso elaborar. Eu acho que começa da seguinte maneira. Começa pelo
tudo começa muito antes, na verdade, né? Tudo começa não só no treinamento, mas também na forma como você enxerga essa competição. Por exemplo, hoje, antes de fazer essa live com você, eu estava meditando. E eu fiquei brincando com sensações do meu futuro. Imaginando o meu futuro em diversas situações. E eu imaginei uma cena que eu não gostaria de ver. Não gostaria. Mas eu sei que essa cena eu vou ter que lidar, porque a probabilidade dela existir é gigante. Quase 100% de perfeição de eu enxergar isso. Pode ser que não, mas dificilmente não ocorra. Me dá, só de falar já me dói o estômago, bem na boca do estômago. E eu fiquei meditando em cima dela, esvaziando essa emoção, lidando com essa emoção. Mas para mim ela foi muito real. Então, quando você consegue projetar algo no seu futuro, sua mente já acredita que aconteceu. O corpo está sentindo. E o que eu fiz? Eu quero trabalhar essa emoção já para saber eliminar essa emoção. Quando ela vier, já está administrando ela de uma forma leve, que é a ansiedade. Então, antes de uma prova, eu estou falando isso no treinamento, você só vê ganhando a medalha. Você vê se você ganhando a medalha, você vê você ganhando a medalha. Você traz o teu futuro para o presente e você está confiante, vivendo aquilo que você ganhou essa medalha. Então, você já é medalhista olímpico. Só falta concretizar isso, porque a vivência já é do campeão olímpico. Então, entra o que você falou da confiança. Já estou confiante, eu já sou medalhista olímpico. Só falta concluir a medalha, mas em outro plano, já sou medalhista olímpico, estou com ela no peito, até lá ninguém tira, tem que terminar a prova. Então, a confiança é enorme. Então, tem a ansiedade que produz hormônios e produz a química no corpo, que é o mesmo da excitação. O ser humano dificilmente vai diferenciar a excitação de ansiedade. E a excitação é esse lugar da confiança, de que eu quero ir para a luta, que eu quero ir morder, que eu quero socar, que eu quero arrebentar a piscina, tiro de dentro tudo que eu tenho, o que eu não tenho, ou na verdade que eu tenho, mas desconheço o que está lá dentro, retiro todo o meu potencial máximo, conectado com tudo, com o universo, com a fonte, com tudo, e você joga seus 110% naquela prova, que não é o 100. O 100 é o que você acreditava que você era capaz. Aí entra o 100, 110, 120, que é o potencial máximo que sai do ser humano. Sem dúvida, sem medos, sem questionamentos. A ansiedade, ela te gera medos, dúvidas, questionamentos, e você vai ficando cada vez mais longe do teu potencial máximo. Então, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou entrando numa palestra, por exemplo, que é um lugar que eu tenho muito respeito com as pessoas que estão lá assistindo ou foram contratado por uma empresa, que eu tenho uma responsabilidade ou não, mas a minha responsabilidade com aquele papel do palestrante, eu fico nervoso, eu preciso fazer xixi. E aí, quando eu acho que é ansiedade, eu falo, não, é excitação. Eu quero realizar algo maravilhoso porque eles merecem. Quando eu mudo isso, a minha postura do meu corpo já muda. A confiança absorve na mesma hora no meu coração e tudo, e eu já vou com vontade para a palestra. Sai diferente só de você pensar que é ansiedade. Você já baixa aqui, a barriga já encolhe, a respiração encurta, sua postura corporal já muda. Então, o simples fato de você identificar que pode ser um ou outro e você manipular isso para acreditar que é excitação por responsabilidade, por querer desempenhar um bom papel, porque você já treinou, porque você já fez, você sabe, você conhece a sua história, simplesmente te faz ir mais leve, com menos peso, com menos... A responsabilidade continua, mas o peso é muito menor. Tirou peso, fica leve. Ficou leve, fluiu. Flui naturalmente a coisa, tanto na prova quanto em qualquer momento. Pô, eu perguntei para um atleta, depois de uns 3, 4 anos dele perder a medalha de ouro olímpica, que ele ia ser medalhista de ouro olímpico. E eu falei, no último segundo lá, é que eu não vou dar o que aconteceu, porque vai todo mundo saber o que foi, né? Quem é o atleta. Mas eu pergunto para ele, naquele segundo que você para, você pensou, eu não posso errar? Ele falou, pensei, tá aí. Como eu não posso errar? Caralho, você treinou o dia inteiro para isso durante anos. Se não é não posso errar,
você não pode nem passar na hipótese do que eu posso ou eu não posso. Você não vai errar, eu não vou errar. E aí não é arrogância, aí é confiança. Porque quando você bota uma margem de dúvida, o seu corpo aceita a dúvida. Se teu corpo não aceita a dúvida, não existe dúvida, é vitória na certa. Você pode até perder, não vem ao caso a vitória, mas é vitória Pelo na menos a certa. vitória pessoal. A vitória pessoal, o erro é mínimo perto quando entra uma dúvida do que eu posso ou não posso. Se tu não pode, já não pode. Você está dando a margem, aí virou 50-50. Se tu Sim. não só vou acertar, eu vou ter sucesso, eu vou ter performance, eu vou fazer o meu melhor porque eu vou. Eu vou. Pô, você vai. Você vai. Você não pode tentar. Tentar, eu sempre falo, tentar é a mesma coisa de não fazer. Esquece. Eu vou tentar perder peso ou emagrecer, eu vou tentar ter uma vida saudável, eu vou tentar meditar todo dia. Já Não, deu você não chance vai. pro azar. Já Não deu chance vai, pro mas não azar, né? vai. O cérebro nem entende. O cérebro já vai dizer, ó, não, amanhã não precisa. Deixa para depois. É, eu vou. E Eu tenho faça, se uma, comprometa. eu tenho Me uma alonguei, outra desculpa. pergunta. Eu tenho A uma. live é tua. Né, a live é nossa. É, Obrigado. eu fiz uma relação agora na Ixi, minha travou. cabeça, né? Eu não sei se ela pode ser considerada real, tá? Mas, pelo menos nos desafios que eu fui enfrentar na minha vida pessoal, eu tenho muito mais facilidade de deixar a ansiedade de lado ou algum tipo de nervosismo de lado quando eu não estou fazendo a coisa para eu ganhar, né? Para eu me sair bem ou preocupado com o meu desempenho, tá? Mas eu sinto que existe uma tendência e digamos que a sorte vira, né? Como tu disse, a ansiedade se transforma em excitação quando eu mentalmente dedico aquela conquista a algo maior. Então eu dedico aquela Servir, conquista né? ou a minha... Hã? O servir. Mas nem eu digo em um âmbito mais pessoal ainda. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor, eu vou nadar ali numa fica contra o Xuxa, daí eu sento ali, eu fico em pé ali naquele degrauzinho. Bom, olho para o lado, só tem casca grossa do meu lado. Eu penso assim, bom, eu vou nadar aqui, vou dar a minha vida e eu vou dedicar isso, essa conquista lá no pódio. Eu vou fazer isso, sei lá, pela minha mãe, entendeu? Vou fazer isso pela minha família. Vou fazer isso por quem me apoiou até hoje. Vou fazer isso pelas pessoas que estão ali na arquibancada torcendo por mim. E isso, de certa forma, tira um peso. Eu tô teorizando aqui, tá? Eu não tô falando que é uma verdade. Mas, na minha observação, isso tira um peso de uma conquista para ti, né? Para mim, para que eu me sinta vitorioso, qualquer coisa nesse sentido. E isso faz com que eu projete realmente, né, nessa lógica de servir, mas até um pouco mais na lógica de oferta mesmo, sabe? De doação, de entrega, tá? E eu acho que nesse momento surge mais uns 30% que eu não tinha visto do meu potencial, daquilo que tem na minha mente, sabe? Parece que no momento em que, sei lá, eu também vou dar uma palestra, vou dar uma aula para uma galera, tem muita gente ali, subo ali no palco, daí olho pro pessoal e no momento que eu fico na pressão em mim mesmo é uma coisa. No momento que eu falo assim, não, velho, eu vou entregar tudo que eu tiver para vocês, eu vou entregar todo o meu conhecimento, toda a minha percepção, todo o meu coração mesmo está em jogo aqui, por aquelas pessoas que, pô, de certa maneira, têm uma curiosidade ou estão comigo, ou sabe, podem se beneficiar por esse ensinamento que não é propriamente meu, né? Mas é um conhecimento de uma tradição e que eu passo isso. E eu acho que essa projeção para os outros, né, de certa forma, isso me ajuda muito, assim, sabe? Isso me ajuda muito. Eu falei para ti já no começo, acabaste de fuder com a minha palestra, vou ter que fazer outra. Por quê? Como assim, cara? Porra, porque eu nunca tinha pensado exatamente dessa forma.
Eu fiz isso a minha vida inteira e nunca soube exatamente com esse teu pensamento. Eu acabei de anotar aqui. Caralho, eu não tinha pensado dessa Roubou. forma, exatamente dessa Pode forma. roubar. Eu vou te dar exemplos rápidos. Exemplos Ah, rápidos. Revezamento 4 por 100 metros nado livre. 1993, eu fui recordista mundial, abri o revezamento, melhorei meu tempo pessoal. Eu tinha ganho 100 metros nado livre. Em 1995, eu ganhei os 100 metros no nado livre, me tornei bicampeão mundial, nadei o revezamento, abri o revezamento, melhor tempo da minha carreira. 1998, eu nado 100 metros no nado livre, faço 48,91, melhor tempo da minha vida na longa. Primeiro nadador, fui terceiro nadador do mundo a nadar os 48. Nado revezamento logo em seguida, faço 48,69, me torno o melhor nadador do mundo do ano com aquele tempo, nos 100 metros nado livre, abrindo o revezamento 4 por 100. 1996, eu ganhei minha medalha de bronze olímpica. Eu nado a Olimpíada, eu fico em quinto, eu fico em quarto no revezamento. Não nado a melhor prova do meu dia nos 50 metros nado livre, nado uma vez, nado duas vezes, o desempate ao meio-dia. Quando chega na final, eu estou em cima do bloco, e eu conto isso na minha palestra, e toda vez eu choro, tá meu pai, minha mãe e meus dois irmãos no telão. Faltando centésimos para o juiz dar a largada. Eu nunca olhei para um telão, eu nunca fiquei em pé, e eu falo toda a minha palestra que aquela medalha eu nadei por ele. Se aquela imagem não tivesse, eu não tinha ganho. De novo, eu não tinha pensado com essa referência. Aí eu vou para 2000. Eu nado a Olimpíada com 3 ligamentos rompidos no meu calcanhar direito. Estou com um pé desse tamanho, inchado. Não, possivelmente eu não poderia nadar a Olimpíada do revezamento 4 por 100 naquela Olimpíada, não poderia nem ir para a Olimpíada. Vou, nado a Olimpíada, faço um tempo bom, muito bom. Não o meu melhor, 100% do meu pé, mas um tempasso. De novo, dividindo a responsabilidade com os outros. E nadando para os outros. Pelos outros. E aí, juntos, em equipe, eu ganho 4 por 100 a medalha de bronze olímpica. Então, falando isso, toda vez que eu abri o revezamento, eu sempre melhorei o tempo da prova individual naquela competição X que eu nadei. Em todas. Então, eu sempre fiz isso, não só por mim, mas quando eu nadava com os outros, eu sempre melhorava meu tempo e a prova era muito mais fácil de nadar. Muito mais fácil. O final da prova eu nunca senti dor. Eu cansava, mas não sentia dor. A exaustão da dor no final da prova. Porque eu tinha que dividir com o outro. Eu tinha que fazer uma chegada perfeita para ele. Então tinha outro propósito. Era um propósito muito maior do que o meu propósito individual. Então fez todo sentido. Todo sentido. Quando eu nadava as provas, mesmo as individuais, tinha o eu, mas também tinha o resto das pessoas, porque eu me comprometia com família, com treinador, com filha, com fã, com o Brasil. Quando eu ia numa entrevista e falava, ó, eu vou ganhar a medalha olímpica. Eu estou nadando com todo mundo, eu sei disso. Isso vem até um peso extra. Mas quando você sabe administrar isso e fazer por isso, realmente os resultados saem melhores. Eu não tinha nunca olhado por essa ótica. Então, obrigado por me mostrar essa ótica de como eu usei mesmo na minha vida. Eu não tinha parado, nem meditando 5 horas por dia, eu tinha chegado nessa ótica ainda, mas obrigado. Facilitasse meu trabalho. Pô, que maravilha, fico feliz aí. Eu tenho muito essa impressão assim mesmo, sabe? De que quando a gente faz pelos outros, né? Isso é muito louco, porque geralmente quando tu tá numa posição de ídolo, né? Porque, convenhamos, eu torci em 98 assim, ó. Vai! Gostava muito, porque natação é o tipo de coisa que é diferente de futebol, porque tu fica ali, vai, não sei o quê, e daí tu fica meio arisco torcendo. A natação não, a natação parece que quanto mais tu gritar, mais tu vai empurrar o cara, entendeu? É uma torcida diferente, entendeu? E eu lembro direitinho disso. Mas me parece que quando a gente observa outras pessoas na expectativa, né? Muita gente confiando em ti, e tu aprecia, tu admira o amor que as pessoas colocam em ti, tu tem muito mais facilidade, ou eu percebo muito mais facilidade, em amar também.
né? Em amar também. Aquele ato, aquelas palavras, aquele desejo de boa sorte, aquele aplauso. E basicamente o tempo da vida das pessoas ali, pô, te assistindo a fazer um troço, entendeu? Então, pô, eu acho que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. E receber esse amor e saber devolver esse amor e sentir esse amor também por todas essas pessoas é a coisa mais importante para a performance, na minha opinião, porque a gente faz tudo na vida por amor. E quando tu estabelece uma conexão de amor e tu coloca isso como propósito da tua prova ou da tua palestra ou alguma coisa nesse sentido, o ser humano ele faz tudo por amor. Então, assim, com certeza tu já fez coisas aí, né, pela tua companheira que tu não faria por ninguém na vida, entendeu? Por ninguém. Por quê? Porque tem ali amor, né? Então, eu acredito muito que a chave para que a gente possa estabelecer uma configuração interna de trazer 100% mesmo das nossas virtudes e das nossas capacidades, seja mesmo o amor, sabe? Eu tenho uma convicção disso. E porque realmente a gente faz tudo por amor. Quando tu vai correr uma prova pelos teus pais ali, velho, cara, tu deve virar o Hulk, entendeu? Na piscina, porque a coisa ela te impulsiona para frente de uma maneira que É, é até indescritível, né? é que nem aquele exemplo do carro ou da moto em cima de uma criança. A mulher, às vezes, não tem a força necessária para levantar, mas se o filho estiver de baixo, levanta o carro com uma força supernatural. É, É exatamente. inacreditável a força que nós temos dentro de nós se tiver um ato de amor honesto que vem lá de dentro para salvar o outro, principalmente se for um filho, no caso, né? Mas isso que você falou é incrível, essa conexão, porque se as pessoas tiverem essa consciência, porque eu fazia inconsciente, se eu tivesse essa consciência na época disso, seria, não digo o resultado seria melhor, isso eu não vou nem questionar aqui, mas a sensação do resultado, a sensação anterior à prova, as noites que eu não dormia, eu acho que teriam sido muito mais calmas, muito mais serenas, e o processo teria sido muito mais prazeroso, porque o processo é a vida. O fim da vida, a morte, é a medalha olímpica, porque depois começa tudo de novo. Acaba o sonho, tem que começar tudo de novo. Acabou o ciclo de 4 anos. Então, esse processo, para mim, que eu sempre falo que é o importante mesmo, que é o viver todo dia com essa sensação de fazer pelo outro. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando que não amam, não gostam nada no seu emprego. Cara, ache algo para amar, porque é esse emprego que está te gerando a possibilidade de gerar algum alimento na casa com seu filho. Então, ame esse momento, ame isso, ache algo para amar, para ajudar o próximo. Ache um propósito naquilo que você faz. Porque eu posso dizer, quem imagina que eu gostava de nadar? Chegou uma hora que eu não gostava de nadar. Nossa, se bobear, eu detestava nadar. Se detestava um ponto grão-master de poder chegar a dizer eu odiava nadar. Mas eu era obrigado a treinar, porque aquilo era a minha profissão, era o sustento da minha família, era quem eu sabia ser naquela hora. Só que eu Tu não não tinha fazia essa por ti, leveza né? de entender isso. Porque se eu tivesse essa compreensão hoje, talvez eu não tivesse entrado em depressão. Porque eu entendi que aquele propósito ia se terminar, ia ter um ciclo. O meu emprego, um dia eu vou terminar ele e vou achar outra coisa para fazer. Mas enquanto eu não acho, eu estou no ciclo da natação, o nadador. Mas o nadador vai acabar também. Então, essa compreensão de não ter esse apego, não ter essa identificação ao que eu era, teria me livrado de um sofrimento muito profundo. Não da dor. A dor é normal, mas o sofrimento de eu mergulhar, de perder a identidade, de, nossa, chegar no fundo do poço, eu acredito que se eu tivesse essa consciência de ter feito tudo pelos outros durante 4 anos, eu estaria tão preenchido de amor, mas eu teria dado tanto amor, eu teria recebido tanto amor e internalizado esse amor nas minhas células,
que quando acabasse a natação seria gratidão master por ter acabado. Porque, enfim, se encerrou um ciclo. E não foi assim que eu recebi. Se eu tivesse recebido, uau, se encerrou um ciclo, cara, qualquer relacionamento não teria sofrimento. Porque o ciclo se encerrou porque era para se encerrar. Seria incrível não ter esse apego a um relacionamento. Por isso que eu tô te falando. O trabalho que eu fiz hoje foi nessa linha. E de sentir gratidão pelo tempo que eu tive ao lado. E não aconteceu, mas eu sei que um dia vai acontecer. Eu só quero tratar isso emocionalmente antes. Estar preparado antes. Não quer dizer que eu não vá sentir a dor, mas eu quero entender no meu corpo como eu posso usar o benefício da meditação, até antecipando algumas coisas para ver se realmente lá na frente funciona ou não. Porque eu gosto de brincar com as coisas e testar em mim. E essa é uma, como eu fazia na natação. Eu me visualizava ganhando. Por que eu não posso visualizar perdendo? E já entender e administrar como será. Então eu estou usando pelo lado oposto também. Puta, mas adorei a tua visão. Nossa, muito grato. Você vai mudar uma percepção minha sobre tudo que eu fiz, como eu fiz. Você vai me enfiar numa meditação hoje de 2, 3 horas, ressignificando tudo de novo, né? Mas tudo bem. Pô, que maravilha, que maravilha. Ah, né? Não, mas isso, acho que... Vou até abrir um comentário, ver se o pessoal consegue pensar em utilizar isso na prática, porque usar na prática mesmo, no seu dia, é fantástico. Fantástico, porque realmente você faz pelo outro. Quando você faz pelo outro, é muito mais motivador. O esforço não é tão sofrido. Hoje eu fiz uma live, coincidentemente, tu acabou de citar aí a questão do não gosto de trabalhar, né? Daí muita gente fala isso, cara, eu tô desmotivado com o meu emprego e, enfim, tudo isso, né? É normal a pessoa estar desmotivada. Mas eu fiz um exercício hoje ali na live. Pode fazer. Assim, beleza. Eu falei assim, beleza, vamos fazer o seguinte, então. Não tá motivado para trabalhar? Não vai. Não vai mais. Fica em casa. Não vai. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Daí, talvez a gente encontre nesse exercício o motivo original, né, pelo qual o trabalho faz parte da estrutura social. Daí, então, tu fica sem trabalhar lá. Daí, 2, 3 meses, tu fica em casa e tal. Se tu for uma pessoa organizadinha financeiramente, tu vai viver uns 4, 5, 6, assim, no máximo, né? Mas daí, no 6º mês ali, tu vai sentir falta de uma graninha já para comprar comida, vai ter que, ao invés de comprar lá a comidinha orgânica, vai ter que comprar a comidinha já cheia de agrotóxico, que é um pouquinho mais cara, mais barata e tal, daí a grana vai diminuindo, e daqui a pouco tu não vai mais ter dinheiro para pagar o aluguel, né, porque tu tá sem trabalhar, e daí daqui a pouco tu vai pedir dinheiro emprestado pro teu pai, pra tua mãe, pra tia, pra avó, não sei o que, e começa aquele puxa daqui, puxa dali para te ajudar, e daí daqui a pouco tu vai sentir que tu vai ser um peso na vida dos outros. Né? Por quê? Porque tu está pedindo para todo mundo te ajudar, mas tu não está te ajudando. Né? Daí chega um momento que daí não tem mais tia, não tem dinheiro, vó não tem dinheiro, pai não tem dinheiro, tá todo mundo ali também pelado porque já sugou todo mundo. E daí tu, puta, vou ter que sair do meu apartamento aqui, por quê? Porque eu não tenho motivação para trabalhar. Daí tu sai do apartamento alugado, não tem mais comida, não tem mais nada. E daí tu chega lá na beira da sarjeta e pensa assim, ó, preciso de um trabalho. Né? E daí tu vai falar assim, pô, tu encontrou agora a motivação real do teu trabalho, né? Encontrou que é a tua própria sobrevivência em primeiro lugar, né? E depois, em segundo lugar, um outro exercício é meia dúzia de hominídeo lá na savana africana, né? A galera ali e tal, daí anoitece, 2 saem para pegar lenha lá no mato e tal, fazer um fogo para proteger ali a galera dos animais que atacam a aldeia de noite para iluminar. E daí os mesmos 2, no dia seguinte, fazem lá um armamento com pedra e cipó e um taco de lenha lá para ir caçar um leão, daí traz alimento, né, para a sociedade, para a comunidade, catam umas alface, umas frutas e ficam lá, constroem oca, né, e ficam servindo para todo mundo. Daí um dia lá esses 2 que se prestam, né,
eles ficam doentes, né? Daí a galera vai, meu Deus do céu, os caras ficaram doentes, os caras nos proveu o tempo todo segurança, comida, fogo, aconchego, conforto. Os caras ficaram doentes, meu Deus, que valor que esses caras têm aqui, que coisa bizarra, entendeu? E daí, outras pessoas vão ter que começar a servir e as pessoas que servem vão ser reconhecidas por isso, ganhando um lugar melhor para viver, ganhando uma comida, ganhando não sei o quê, ganhando melhores companhias. Isso depois vai ser reconhecido financeiramente na nossa estrutura social de hoje. Mas, de fato, a gente faz um exercício mental de, pô, como é que começou a questão do trabalho? É a pessoa fazendo por quem? Por si? Não, pelos outros, né? A gente serve, claro, pensando também no sustento particular, mas quem nos dá o sustento particular não sou eu mesmo que compro, eu dou a minha aula e eu mesmo sou o meu aluno que me pago a minha própria aula e daí eu faço uma meditação que eu mesmo gravei e pago para mim mesmo. Obrigado, Carlos, pela meditação que foi ser. Não é. É sempre para o outro, né? Então, essa dinâmica de, primeiro, entender que a gente vai ser reconhecido financeiramente e socialmente pelo outro, pelo serviço que a gente presta a eles, e que se não for assim, a gente vai ser um peso para os outros, né? Porque tu precisa te sustentar de alguma maneira. Então, esse trabalho de meditação, esse é um outro sentido da palavra meditação, né? Tem a meditação budista, hindu e tal, que é tu ir na fonte da existência, né? Do silêncio do teu coração, e tem a meditação que tu pode fazer também filosoficamente, que é ir na raiz da coisa, né? Ou seja, faz um trabalho aí de imaginação e vai na raiz da motivação do trabalho. O que motiva o trabalho, né? Se tu não acha motivação, tu pode tentar achar motivação, né? Num procedimento de E não ficar imaginação esperando por ela. Primeira e regra. não Não ficar ficar esperando. a porcaria da motivação. Levanta a bunda da cama e vai. Faz. A ação Exato. é o segredo e é o antídoto contra a preguiça. É a ação. A ação é o antídoto contra o medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Finge ter coragem. Eu falo isso em todas as minhas palestras, cara. Pô, tu acha que toda vez eu não tive medo? Claro que eu tive medo. Tive medo de um monte de coisa na minha vida. Encarei a cara e fiz. Eu tinha medo de paraquedas, eu tinha medo de altura, de suar minha mão. Saltei de avião, fiz escalada, 2 morros de 120 metros, fiz rapel, andei de balão, tudo para fazer um programa de televisão para mostrar para os outros aquilo. Eu cagado de medo, claro, mas eu fazia. A ação é o grande antídoto contra o medo e a preguiça. Faz. Não espera a motivação chegar. Pô, se eu esperasse a motivação chegar todo dia para meditar 3h30 da manhã, 5 horas da manhã, sabe quando eu ia meditar? Nunca na minha vida. Jamais eu vou meditar na minha vida. Jamais eu vou fazer exercício físico. Jamais eu vou fazer nada. Não, e talvez, assim, é aquele lance, né? A pessoa ela não cuida da alimentação, não faz exercício físico e ela não vê motivo para aquilo. Até o momento que ela vai lá no cardiologista, o cara fala, tem uma artériazinha no coração que está entupida, meu filho, se tu não melhorar a tua alimentação, se tu não fizer exercício físico, tu tem 2 anos de vida e daí já era. Daí a pessoa vai encontrar a motivação, né? O que faltava era a motivação. Só que é aquele lance. Tu vai precisar começar a fazer um negócio quando for necessário, ou seja, quando a água bate na bunda, todo mundo aprende a nadar, né? Todo mundo aprende a nadar. Mas não precisa chegar nesse ponto, entendeu? Então é isso que eu penso. Faz um exercício mental de tipo, não cuida da saúde, faz um monte de coisa. Mas, meu filho, um dia o motivo para tu cuidar da saúde vai se apresentar concretamente como um ser humano na sua frente, né? Então, não paga para ver. Né? Vai jogando para frente, que nem a meditação, galera aí estressada, com ansiedade, insalubre mentalmente, né? Pô, mas vai meditar, não vai esperar chegar uma crise, um troço. Hoje é comprovado cientificamente que faz bem, que ajuda, né? Então realmente não espere a água bater na bunda. Tu não esperou a água bater na bunda para aprender a nadar, né, Xuxa? Não, mas para meditar eu esperei bater bem na bunda. Bateu na bunda, no pescoço, começou a cobrir o nariz, aí eu falei, fudeu, preciso sair desse buraco. Aquela levantadinha. Só dava para levantar e sair, eu falei, não era nem água, bateu areia movediça, cobriu. Quando cobriu, eu falei, chega, daqui eu preciso sair. E posso falar, foi um dos momentos que eu sou mais grato na minha vida.
porque foi um momento que eu sou muito grato a tudo que eu tive na minha vida, porque só estou hoje como eu estou hoje, graças a Deus, à natação, a tudo que eu fiz na minha vida, minha infância, todas as minhas emoções vividas no passado de dor, mas a depressão foi o que me trouxe a me conhecer de verdade, me tirou um peso sobre a vida e uma vontade de viver, uma vontade de reconhecer a vida como uma bênção. O estar vivo, para mim, é uma bênção. Por exemplo, outro trabalho que eu fiz de meditação hoje, depois daquele da dor, porque depois da dor eu preciso limpar essa porcaria que eu criei em mim mesmo, né? Mesmo eu tendo consciência que eu estava imaginando algo, eu sei que meu corpo sentiu e eu sinto isso. Aí eu comecei na hora a fazer simplesmente um processo básico. Gratidão e amor. Mas eu não imaginei nada para ter gratidão. Eu não coloquei nenhuma imagem do que eu precisaria amar. Simplesmente eu me conectei com o 8º chakra, 9º chakra, 10º chakra, 11º chakra. Vamos lá, até um 12º chakra, iluminando todos, da raiz ao topo. Imaginando simplesmente uma conexão e sendo grato por essa energia estando através de mim, podendo emanar essa energia para o planeta, para o universo de novo, indo até o solo, cara, só de amar essa conexão e ser grato por essa conexão. E por eu saber que eu posso ser um condutor e expandir essa energia, esse amor, essa compaixão para frente. Aí eu falei, uau, esse é o lugar, esse é o lugar. Esse é o lugar de viver o dia. É você imaginar essa gratidão o dia inteiro, essa ligação. Por isso a Santíssima Trindade. É a Trindade, é tríade. Em todas as religiões são 3 coisas, é tríade. Então essa conexão, terra, coração, universo, Deus, Pai, Criador, energia, consciência cósmica, independente do nome, é entender essa tríade. Nós, filhos, a terra poderia ser a mãe e o pai pode ser o Deus no universo. E pronto, essa tríade expande tudo. E foi, putz, eu vim para essa live, falei, nossa, sossegado, tranquilo, não passou um pensamento enquanto você fala, a não ser quando eu já sei que você me vai botar em coisa para pensar sobre uau e refletir. É diferente de pensamentos navegando, é simplesmente uau, que aprendizado, como eu posso usar isso? E aí eu anoto os insights que estão me vindo aqui, graças às suas palavras. Pô, que maravilha. Sabe uma última coisa que eu me lembrei aqui que pode complementar com isso que tu acabou de trazer? Eu tenho um programa de autoconhecimento, né? Uma plataforma de autoconhecimento com diversos exercícios e tal. E eu fiz Qual é o nome da plataforma? É Muda. Bota aí no comentário. É Muda. Aqui, ó. Mas muda.com, muda... Não, o site, na verdade, é Carlo Guaranha, que é o meu nome. Ah, tá bom. carloguaranha.cc. E lá tem curso de formação em yoga, tem o Muda também, que é outro projeto que a gente faz. Mas lá dentro, eu faço algumas lives também diárias no Instagram. E então, daí eu fiz uma live... Dando o pessoal de seguir, ir lá, acompanhar o site, já que tem conteúdo, ir lá dar uma olhada no conteúdo e aprender, com certeza, muitas coisas, muitos insights. Ah, sim, com certeza. Mas o que eu ia falar sobre uma live que eu fiz uma vez, que é uma percepção minha, que vem da meditação e tu com certeza vai. Eu acho que tu vai compartilhar do mesmo ponto. E também pela tua experiência, tá? É que o entendimento das coisas dentro do mundo manifesto, né? Dentro desse mundo que a gente vive, ele é muito fácil quando ele é obtido por contraste, né? Ou seja, as pessoas que mais compreendem o que é a vida são aquelas que mais chegaram próximas da morte. A pessoa que mais sabe o que é a luz é aquela pessoa que mais chegou perto da escuridão, né? Ou seja, a gente consegue ter uma compreensão, né, do antônimo, ou seja, do extremo oposto, através de uma experiência contraditória. Então, a gente vê, por exemplo, tem até um livro que chama-se A Ciência Moderna do Yoga, tá? Que eu li há um tempão atrás, mas ali ele relatava uma série de casos de pessoas que tinham passado por acidentes quase morte, né? Então, as pessoas quase tinham morrido mesmo. E depois daquele acidente, eles realmente
um movimento tipo Fênix, assim. Eles começaram a ter um entendimento da vida, uma sabedoria com relação à vida, a presença do ser, a impermanência, a permanência das coisas, a energia vital e, tipo, conceitos que, para quem estuda isso, é algo abstrato teórico. Para essas pessoas que tinham tido uma proximidade muito grande com o momento de morte, isso era palpável, né? Porque elas estiveram no extremo oposto, né? Então, eu fico imaginando, ninguém saberia o que é luz, né, nessa vida que a gente vive aqui, se não existisse a escuridão. Ninguém saberia o que é alguém alto se não tivesse alguém baixo para comparar, né? Então, esse conhecimento da vida por contraste, ele se dá na meditação sobre a morte, né? E com certeza esse exercício que tu fez, ele traz para o ser humano, e o ser humano é muito foda, né? Porque que nem o velho Aristóteles dizia, o Schopenhauer, desculpa, dizia que o homem é o bicho metafísico, né? Então, ele tem a consciência de que ele vai morrer. E ele tem a consciência de que tudo vai continuar depois que ele morrer. Ou seja, ele tem a noção de eternidade e em sincronia com a noção de impermanência, né? De que ele vai embora e que depois as coisas continuam. E ter esta noção é basicamente tu ter uma condição existencial mais real, né? Ou seja, então quando tu imagina, pô, mamãe vai morrer, papai vai morrer, eu vou morrer, todo mundo aqui vai passar, né? A coisa ela realmente ela é um sopro. Tu passa a olhar a vida como uma janela de oportunidade para tu te mover nas 6 direções, né? Até depois a simbologia do caixão, que vão ter 6 pontos extremos, é para eternizar ali teus movimentos e daqui não sai. Então, realmente, a meditação sobre a morte é algo vital, 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 vital. Assim, no meu curso de formação, nos primeiros 2 meses, eu faço a galera meditar sobre a morte, porque a morte ela faz parte da vida e é o que dá sentido à vida, né? A vida sem morte não teria o menor sentido. Não, é isso que você está falando. Aqui quem me acompanha e está vindo nas minhas lives, eu acho que eu já falei em umas 2, mas como tem sempre gente que não ouviu, vou contar rapidinho. Em fevereiro, eu fiz um jejum grande, e agora, desse ano. E foi a última estalinho na minha explosão de consciência. Pode vir mais, claro que pode, mas essa eu senti violentamente. Que foi uma meditação onde eu já estava um tempo sem me alimentando. E entrei em quase 15 horas de meditação em casa. E na hora eu resolvi, cara, se eu tiver que descobrir o que eu tenho que descobrir, o que eu quero descobrir, coloquei essa intenção já super conectado. Eu tiver que morrer, ok. Ok. Mas eu quero descobrir. Se eu tiver que abrir mão de tudo que eu tenho, filhas, tudo, 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 tudo. Nossa, eu vou sentir saudades. Aí peguei todos os álbuns de fotos, botei na minha frente, beijei todas, fiquei olhando, meditei com elas e fiz. Mais algumas horas, eu não sei quantas horas foram, acho que mais 5 nessa brincadeira. Mas lá pela 3ª hora, meu, foi uma explosão tão grande de energia, um calor tão grande, que na hora eu até pensei, será que precisava morrer mesmo? Aí eu falei, Mas o não que estava morre... tão sério assim. E Mas aí o que depois... morre nessa hora é o ego mesmo, né, velho? Então, O que claro, morre e aí nessa quando hora eu saio dessa situação, isso era umas 11 horas da noite, aí eu saio, não percebo assim, percebo a diferença em mim, mas não, ainda cansado, né? Aí tomo uma sopa, um suquinho, vou, durmo. Cara, no dia seguinte, quando eu acordo, parece que o mundo tinha mudado de cor, eu tava com a vontade de viver, grato por tudo, grato simplesmente por estar ali. Fui correndo ver minha filha e curti cada segundo com ela com muito mais presença, com muito mais consciência em tudo. E
E daí depois eu fui estudar e não tinha, assim, fui ler alguma coisa e li que quando o Buda tinha ido debaixo da árvore, o pensamento dele foi, cara, eu fico aqui até descobrir nem que eu morra. Então, eu acho que essa aceitação e o surrender em inglês, que é A entrega, né? a entrega, de entregar mesmo a coisa mais importante que você tem, que é a sua vida e tudo que está ao teu redor, porque se você entrega a vida, você entrega tudo para algo maior, nesse serviço de descoberta ou do que for. E para mim, eu acho que é o caminho. Então, essas meditações da morte são muito Muito poderoso. intensas, mas muito prósperas em termos de autoconhecimento sobre a vida e sobre ti também. Porque aquilo abre uma porta no teu coração, no cardíaco, que não tem como você não sentir as energias todas entrando em você, porque é uma explosão, né? Eu acho que esse é um dos belos caminhos que, se todo ser humano pudesse mergulhar antes de estiver no último dia da vida, pudesse fazer esses exercícios antes e prestar atenção nisso, de como a vida é, sei lá, ela é Nada. o que é, ela é o que é. É, o Ela é o que milagre, é. na real, é a vida, né? A morte é o certo. A morte, a gente nasce mais próximo da morte. A gente nasce para morrer. Essa é a questão. A gente nasce para se aproximar da morte. É só isso. A cada dia estamos mais próximos da morte, não mais próximos da vida. Então, quanto antes você puder aprender a viver, melhor. E teve uma menina que perguntou, a Michelle Fração, ou Fracão, eu não sei. Ela perguntou uma coisa que eu achei muito engraçada. Eu vou te botar essa pergunta e depois posso compartilhar uma ideia também, mas eu já imagino a tua resposta. Então, acho que eu não vou precisar falar nada. Então a gente Por faz que uma live em só muda silêncio. na dor? Por que só precisa mudar na dor? E se isso é verdade, Como assim? Desculpa, eu não entendi. por que a gente só pode mudar na dor? Porque ela está dizendo com Não, não, afirmação. não, mas isso não. Isso não, isso não. É Michele, né? Michele É, está Michele. extremamente equivocada, tá? Tu não precisa esperar a dor chegar para se curar. Como assim, ó? A dor, na verdade, ela é o sintoma de algo que já vem te corroendo por dentro. Imagina uma dor de cabeça, né? A dor de cabeça, ela é a ponta do iceberg, né? De algum problema ali fisiológico que está acontecendo contigo. Então, tu não precisa esperar a dor chegar para aderir a hábitos na tua vida que te poupem de uma dor de cabeça, entendeu? Então, tu não precisa esperar para sentir a dor para mudar. Isso, na verdade, é uma mentalidade e uma premissa que acaba associando, né, diretamente a dor com a transformação. Então, se eu falar assim, se transforme você mesmo, transforme o seu pensamento, já vai conectar uma coisa não tão legal. Mas manter-se em desenvolvimento é uma coisa positiva, entendeu? O caminho da transformação é uma coisa legal. Então a gente não pode nunca relacionar isso com a dor e esperar que a dor seja o estopim para provocar uma mudança. Eu falo de. Eu tenho uma filha de 24 anos, a Isabela, que eu amo, e eu brinco com ela de falar o seguinte: ó, teu pé vai começar a pisar na areia movediça. Você pode começar a meditar agora, e eu posso te ajudar com um dedo, ou a gente pode mergulhar até a ponta do pescoço um dia, e aí eu vou precisar de ajuda para te tirar lá de baixo, e vai ser muito mais difícil e muito mais doloroso. Aí é uma opção sua escolher, é uma opção dela escolher, não é minha. E isso é bem uma coisa que eu aceito. Cada um tem o seu tempo e seu processo. Então eu Mas, não fico. desculpa te interromper, Xuxa, mas aí no teu caso, santo de casa faz milagre? Não, Ah, tá. Achei que era só aqui. não. Não, mas é por isso que entra a minha aceitação agora que eu estava falando. Sim, A claro, claro. aceitação dela, escolher o tempo dela. Sim, Só que claro. eu sei que as sementinhas estão sendo plantadas. Talvez, quando botar o pé, ela já vai se tocar e já vai recorrer.
Com a certeza. meditação, porque ela já medita, ela já sabe o benefício, mas depois que ganha o benefício, larga. É que nem você está falando, de exemplo, de remédio. Eu nem tomo remédios, a não ser que seja um caso muito necessário, mas vamos dizer assim, o pessoal toma antibiótico, tá muito mal, quase morrendo. Aí ele toma certinho de 8 em 8 horas e bota despertador e acorda, acorda. No 7º dia, se são 14, começa a melhorar. Ah, mas agora eu posso fazer isso. Ai, puta, esqueci, que merda, passou 2, 3 horas. Porque esquece da prática do momento da dor, não é para sempre. É diário, é disciplina. O que te faz bem, continua, cara. Larga o que te faz mal. Larga os É. vícios, larga os padrões, larga as amizades que não prestam. Larga as pessoas que só falam coisa negativa. Larga as pessoas que te botam para baixo. Não importa quem seja. Cara, amizade. A gente acha que tem que ser fiel a essa amizade, porque eu conheci um moleque com 10 anos. Cara, eu não tenho ideia nem consciência de porra nenhuma na minha vida. Hoje eu tenho, com 40. Então, realmente, eu posso abandonar, se eu quiser e eu achar necessário, todas as minhas amizades de 40 anos. Posso. Posso e acho que devo, se eu sentir que aquelas energias não estão de acordo com quem eu sou hoje. E tudo bem. E tudo bem. Mas Não, tudo respeite o outro, o tempo do outro. Respeita, entenda. E tudo bem, a vida é assim, e sem culpa, sem crítica, sem julgamento. Simplesmente aceite a vida como ela é, basta. Mas assim, eu achei genial essa tua colocação de novo, que as pessoas imaginam mesmo que seja pela dor. E eu entrevistei o Fábio Gabas, um neurocientista, médico, puta, um cara super consciente, com uma visão, com uma espiritualidade. E eu perguntei por ele, eu falei, cara, com tanto estudo, com tanto conhecimento, você precisou ir pela dor? Aí ele, não. Quando eu vi que era comprovado já nos meus estudos, eu falei, uau, eu tenho que usar isso. E ele começou a usar tudo para ele. Tudo em benefício próprio. Então, pô, quantas lives eu já trouxe sobre yoga? Em todos os dias de quarentena. Quantas lives eu falei sobre meditação? Quantas lives eu tenho salvas, se você não assistiu? Só de médico tenho 5. Só nessa última semana. Então, pega ali o que todos falam, o que te serve e vê que a qualidade de vida, faça para você. Faça. Coloca na sua vida. Coloca. Se dê um mês, 30 dias, para ver a diferença de como você se sente. Sentiu melhor, sentiu mais leve, sentiu menos o sono, sentiu mais disposição, parou de tomar remédio, dorme melhor, se relaciona melhor. Vai parar para quê? Eu assino embaixo. Para. Não para, continua. Hoje eu Não meditei é? 2 horas da manhã, meia hora antes dessa live. Fiz minha yoga, fiz minha musculação, fiz meu aeróbico, fiz minha sauna. Cara, estudei, trabalhei, li coisas novas. Meu Deus, é porque eu sei que isso me faz bem. Eu não recomendo que ninguém faça isso tudo. Mas eu sei que isso me faz bem. Por exemplo, aqui na live, tem uma hora que eu estava cheirando minha mão. Eu não estava cheirando meu pum. Porra! Eu estava cheirando um óleo essencial, porque eu gosto, é bom, refrescante, me abre mais, me conecta mais e eu fico mais focado no estado presente. É uma ferramenta que eu boto para respirar profundamente, então eu sei que me faz bem. E por que não fazer uso? Poxa, faço uso, mesmo que parecesse que eu estava cheirando meu pum, não tem problema. E tudo bem. Não, é isso aí, cara. Eu também acho que é um trabalho, na verdade, de autoobservação, né? Para, pô, realmente, todo mundo é diferente, né? Tem diferentes nuances. Então, acho que essa implementação de hábitos, rotinas que favorecem cada um é uma coisa muito pessoal, né? A não ser que, né, a gente esteja falando de algo universalmente comprovado, como a questão da meditação, esporte, né? Então não vai falar, ah, não, esporte não me faz bem, né? Cada vez que eu faço esporte, eu tenho mais chance de ter um ataque cardíaco. Não tem como, né? O esporte vai fazer, a coisa, a meditação vai fazer, tu vai Eu só falei, ter, ah, né? Exato, não tem, tipo assim,
todo mundo que está dentro da condição humana, né, dentro de um corpo mais ou menos no mesmo estilo, vai se beneficiar por aquilo. Então, beleza. Então, essas coisinhas que são básicas, né, e que estão aí, né, são conhecimentos. E na internet hoje, né, com tanto conhecimento aí de graça, né, para todo mundo aqui consumir, o segredo mesmo é fazer as perguntas certas, né? Então, sabendo, meditando sobre as perguntas certas, você vai conseguir chegar assim, ó, no conhecimento que você quiser, fazendo o melhor uso para o seu biotipo, enfim, para o seu estilo aí de pensamento, para a sua linha que você segue, sei lá o quê. Cada um com as suas diferenças, mas com Ó, certeza todo mundo tem ferramenta para ir longe. eu vou falar uma coisa. É muito legal isso que você está falando. Eu vou dar. Não é. Pode parecer, dane-se também, se parecer comercial, mas tanto faz. Estou aqui fazendo live há 60 dias. Se alguém achar ainda que eu estou fazendo alguma coisa por dinheiro e por comércio, tudo bem. Cara, tem coisas fáceis para você fazer. Por exemplo, eu fiz um e-book, está no meu Instagram, está na minha bio. É um curso online que eu dei. Cara, tem o meu curso online, tem simplesmente meu e-book completo, é só baixar de graça. Entra no Muda. Tem muito conteúdo de live dele. Tem conteúdo que você pode fazer o curso profissionalizante se quiser. Mesmo que você não queira usar como para dar aula, mas são conteúdos que vão te desenvolver. Tem conteúdos gratuitos na internet. Tem o conteúdo cobrado, mas por que o conteúdo é cobrado muitas vezes? Porra, ele teve que montar um começo, um meio e um fim. Ele teve que gastar, ele precisa sobreviver. É o tempo dele, é o aprendizado dele, é o estudo dele e é o que quantos livros e tempo ele não tomou de meditação para fazer um curso, quanto eu não estudei e gastei para fazer meus cursos, para me desenvolver, para Não, poder montar um negócio mastigado. É na só, mas aí verdade, o que adianta? Fala. a pergunta deve ser por que que este conteúdo não é cobrado? Essa é a pergunta Exato. certa. Porque 10 horas da noite, 1h30 aqui de live quase, conteúdo para dar e vender, tem e-book. Pô, aqui eu hoje trabalho com. Eu nem sei quantos estão na equipe, que a gente contrata uns 2 por mês, que a gente está ligeiro na coisa, a coisa está crescendo bastante, graças a Deus. São quase 11 pessoas trabalhando aqui com a gente. Então, assim, é meditação guiada praticamente diariamente lá no grupo do Telegram. Tem o Muda, tem aula de yoga de graça todo dia, tem ritual matinal, velho, às 7h30 da manhã, todos os dias. Tem live de filosofia aqui, são 3 lives por dia que eu faço no Instagram. Já faz mais de 2 meses e meio. Então, assim, ó, quem não pratica, quem não faz, realmente é porque não está muito afim, né? E todo mundo tem a Tudo licença bem? artística aí, né? Para se dedicar para outras coisas. Então, é assim. Você, você concorda comigo com um quesito? Eu acho que sim, ou também, se falar que não, também não tem problema nenhum, não precisa concordar. Mas as pessoas, eu vejo o seguinte: eu faço minha live 8h40 da manhã, eu fiz durante 2 meses, tá? Aí eu, às 8h40 e às 9h, às vezes, entra um convidado. Amanhã, falar nisso, eu tinha parado essa semana que eu falei que eu precisava descansar, que eu estava exausto, muita doação nas energias, você sabe. Eu acordava às 5 horas da manhã, eu falei, eu preciso tirar uma semana de folga, da 9, mas eu mudei para 9 da noite. Também 9 da noite, que eu estava fazendo 2 lives por dia. Aí amanhã eu vou fazer 8h40 de novo a meditação e 9 horas outra entrevista de novo com homem paterno para falar de paternidade. Mas assim, o que eu vim falar é o seguinte, quando você faz esses trabalhos todos, essa doação toda, cara, as pessoas que não fazem e só ouvem e não faz a meditação, ela não sente, ela tem o conhecimento às vezes por intelecto, mas se não tiver o intelecto com a emoção no coração de fazer a meditação, de se questionar, de vibrar nesse amor, na energia, o intelecto junto com o sentir, não faz muito sentido. Por exemplo, eu vejo as pessoas Funciona. chegar às 9 da manhã, mas não vão, a maioria não vai às 8h40 meditar. Sendo que a meditação é uma preparação para tudo que vai ser falado, para tudo que vai ser propiciado de conhecimento, mas o sentir é muito importante. Você concorda com isso? Não, eu assino embaixo 100%. Todo o trabalho que eu desenvolvo hoje em dia no Muda é basicamente transformar
conteúdos de autoconhecimento em práticas reais na tua vida. Então, por exemplo, assim, ó, no Muda, a primeira semana é um batismo, que eu chamo. São 7 dias. Em cada um dos dias a pessoa tem uma missão diferente. Então, por exemplo, existe lá um dia que é o mais popular de todos, né? Que é o dia do banho gelado. Então, a pessoa tem que tomar banho Já estou gelado. batizado nesse dia, tomo todo dia. Não, então tu é dos meus. Todo dia banho gelado. E a galera, depois disso aí, leva essa insígnia no peito e vai entrar no banho gelado todo dia de manhã. Ou seja, o que eu quero com isso? Banho gelado pelo banho gelado? Claro que não. Né? Banho gelado pelo banho gelado não interessa para ninguém. Mas eu quero que a pessoa consiga se expor e se tornar vulnerável ao desconforto. Ela pode assistir quantas palestras que ela quiser, se tornar vulnerável e ter TEDx e ler livro do David Goggins e entender com atleta de alta performance. Mas se ela não passar por uma experiência na qual ela tem que ceder e tem que relaxar num ambiente desconfortável, não entendeu nada. Não entendeu. Não conheceu. Ela conheceu por um testemunho indireto. Ou seja, alguém me contou que é assim, mas não sei nada. É a mesma coisa que você ler um livro sobre a Segunda Guerra Mundial e você está na Segunda Guerra Mundial lá batalhando e participando da guerra. É uma Alguém coisa muito falar diferente. sobre a quarentena do corona daqui 50 anos e não viveu. Exato. Exato. É a mesma coisa. Então, o testemunho direto, ele é insubstituível. Putz, eu adoro. E sem contar, agora eu vou entrar. Já passou do horário, é que o papo tá tão bom. O banho gelado, cara, tem muitos benefícios, além desse banho do banho, do choque. Tem o sistema imunológico aumenta, você tem que controlar sua respiração no momento de autocontrole. Ele dá um momento de estresse e você aprende a lidar com estresse também no seu corpo. Então o cérebro já começa a te dar sensações do seu cotidiano de como lidar com o estresse através do banho gelado. É bom? Ah, não é. Dá vontade de não entrar todo dia. Todo dia. Eu acabei de sair da sauna e entrei no banho gelado. É contraste, mas ela não deixa de estar gelada. Mas, ô Xuxa, ninguém precisa de ajuda para comer batata frita, né? Não, nem quer dividir. Nem quer dividir. Mas para tomar banho gelado, nós temos que ensinar, temos que falar os benefícios. Ninguém nunca perguntou quais são os benefícios da batata frita. Por quê? Porque nem precisa, né? Qual o benefício da Coca-Cola? Ninguém pergunta isso aí, né? Tu vê que engraçado, né? Por quê? Porque daí a bunda aprende com sexo até sozinho, né? Sobre sexo, as crianças aprendem até sozinhas. Exato, que é bom, o ser humano vai sozinho, não precisa de benefício, convencimento, não precisa de nada. Foda-se se tem benefício, eu quero nem saber. Querido, olha, eu sei que passou do horário, obrigado pelo carinho, sucesso. E se bobear e quiser, eu te chamo de novo outra hora, a gente conversa mais. Eu acho que tem muita troca boa que a gente pode fazer essa galera incentivar ainda mais nesse processo de incentivar mesmo a buscar um caminho sem ser... Eu te posso garantir, eu fui pelo buraco mais profundo, onde pensei em tirar minha vida. Para quê? Não precisa. É que nem eu falar para a maioria dos atletas hoje, eu poderia dar coach para atleta. Claro que eu poderia. Eu sei todo o processo, eu passei por isso. Só que hoje eu tenho uma consciência totalmente diferente do que é ser atleta, dos benefícios. Então, eu sei o caminho do fundo do poço até aqui. Não precisa chegar lá. Não precisa. Só posso dizer uma coisa. Vale a pena esse lugar que eu estou hoje. Só isso que eu posso dizer. Vale muito a pena. Só isso. Vale mais Obrigado. a pena do que o anterior. É isso aí. Hoje gratidão pelas Valeu, palavras. querido. Obrigado pelo tempo. Obrigado pelo ensinamento. Obrigado pelos insights. Agora eu vou ter que remontar toda a minha palestra, mas tudo bem, você me dá um trabalho muito prazeroso de eu reescrever as minhas palestras. Mas obrigado mesmo. Que isso. Pô, muito obrigado também pelo convite. Salva, se quiser compartilhar com os seus alunos. Salva ela mesmo, depois me manda, eu vou compartilhar também. Porque eu acho que tem um aplicativo que você pode pegar ela do meu IGTV e se quiser pôr no seu curso, esse bate-papo, pode pôr, cara, não tem problema nenhum. Tá. Pode enfiar na sua plataforma, não tenho
o meu objetivo é propagar esse conhecimento o máximo possível para o maior número de pessoas possível, a gente ter um mundo melhor e mais humano. Então é isso. Obrigado, Maravilha, velho. gratidão. Muito obrigado pela participação aí também. Demais, pelo convite. Obrigado. Uma boa Valeu. noite. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau.